Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Nusa na Alemanha. Eu me chamo Vanusa Branco e hoje eu trago para você uma meditação. E o nome da nossa meditação chama-se Examinar o Coração. Pegue sua Bíblia, se você estiver aí com sua Bíblia, pegue e leia o livro de 2 Coríntios 13, versículo 5, que diz assim: examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Eu vou ler um pouquinho aqui essa meditação de hoje e que possamos depois meditá-la, tá bem? Vamos lá. Coisa alguma é mais perigosa que o engano do pecado. É o Deus deste mundo que ilude, cega e conduz à destruição. Satanás não apresenta imediatamente suas tentações como são. Disfarça-as com um aspecto de bem. A pessoa seduzida dá um passo, ficando então preparada para dar o seguinte passo. A pessoa seduzida dá um passo e depois ela dá o segundo e o terceiro passo, né? Como Satanás observa para ver seus enganos prontamente aceitos e os seres humanos seguindo exatamente os caminhos por ele preparados. A grande necessidade de um profundo exame de consciência à luz da palavra de Deus. Que cada um faça a pergunta: sou correto ou corrupto de coração? Estou renascido em Cristo ou tenho ainda coração carnal, com nova roupagem exterior? Apresentem-se ante o tribunal de Deus e vejam se a luz divina possui qualquer pecado secreto, qualquer maldade, qualquer ídolo que não sacrificaram ainda. Orem, sim, orem como nunca antes oraram, para que não sejam iludidos pelos artifícios de Satanás, para que não se entregue a um espírito irrefletido, descuidado e vão. Um dos pecados que constituem um dos sinais dos últimos dias é que professos cristãos são mais amantes dos prazeres do que de Deus. Tratem sinceramente com o seu coração. Examinem cuidadosamente o seu coração. Quão poucos são os que, depois de um exame fiel, podem olhar para o céu e dizer: eu não sou desses que aí se acham descritos. Eu não amo os prazeres mais do que a Deus. Amém. Quão poucos podem dizer: estou morto para o mundo. Minha vida está escondida com Cristo em Deus. E quando aparecer aquele que é minha vida, eu também aparecerei com ele em glória. Amém. O amor e a graça de Deus, que preciosa graça! Mais preciosa do que o ouro fino. Ela eleva e enobrece o espírito além de todos os outros princípios. Dirige o coração e as afeições para o céu. Enquanto os que nos cercam se dedicam a vaidades mundanas, a busca de prazeres e a loucura, nossa conversa trata de coisas do céu, de onde aguardamos o Salvador. A alma busca a Deus pedindo-lhe perdão e paz, justiça e verdadeira santidade. A conversa com Deus e a contemplação das coisas de cima transforma a pessoa à semelhança de Cristo. Bem, aqui a gente leu esse texto, né? Examinar o coração. É a nossa meditação de hoje. Às vezes, nós como cristãos, é preciso a gente parar. É preciso, meu irmão e minha irmã, a gente parar, examinar o nosso coração e perguntar de Deus. Examinar, né? Senhor, tem coisas na minha vida que eu estou priorizando muito mais do que a Ti. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente trabalha demais. Não temos tempo para reunir os nossos filhos, nossos cônjuges,
para todo começo de manhã ou término do dia, a gente parar ali para agradecer, para louvar ao Senhor. Hoje as famílias cristãs estão desmoronando. Já não tem mais tempo para adorar o Deus que elas dizem que servem. Às vezes, os nossos entretenimentos do dia a dia têm nos cegado. Satanás, a artimanha dele é colocar entretenimentos na nossa vida para que possamos esquecer de estar com Jesus, de meditar na palavra dele, de contemplá-lo. E isso é muito perigoso. É uma das artimanhas satânicas dos últimos tempos. Colocar filmes, eu não digo nem filmes, eu digo televisão, vamos dizer assim. Coloca entretenimentos como na internet. Trabalha demais muitas das vezes, não tem tempo para oração, não tem tempo para ficar com Deus a sós, com o seu culto todos os dias, e a família vai se desmoronando. E hoje a gente tem visto, meus irmãos, que o número de adultério tem crescido absurdamente dentro da igreja. Separação, divórcios tem crescido absurdamente dentro da igreja. Por quê? Porque nós, como cristãos, nós como famílias, a gente prioriza muito mais as coisas dessa terra do que as coisas do céu, do que examinar os nossos corações, do que ver, Senhor, o que eu estou priorizando mais do que a Ti. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente acorda de manhã atrasados para o trabalho, a gente mal faz uma oração rápida, se levanta e corre. Deus, Ele quer que a gente pare. Deus, Ele quer que a gente ouça. Deus, Ele quer um culto e adoração feita com dedicação e amor a Ele. Ele não quer um culto rápido, um culto que só porque somos cristãos, não. Deus, Ele quer o nosso coração acima de tudo. Porque Deus, Ele é amor. Ele é amor, mas também Ele é justiça. Ele é um Deus poderoso. Ele não existe outro além dele. Então toda a honra, toda a glória seja dada somente a Ele. Muitas das vezes, queridos, Satanás, ele tem cegado os nossos olhos. A gente não tem tempo para reunir a nossa família. Nós mesmos, a gente não tem tempo de fazer nosso culto particular com Deus, além de fazer nosso culto familiar. Jesus, quando ele estava aqui nessa terra, ele pregava, ele saía com os discípulos, ele pregava, ele curava, ele ajudava. Mas Jesus também, nas primeiras horas do dia, quando já estava clareando, ele se isolava para estar com o Pai. Precisava de poder espiritual para ele vencer as tentações do maligno. Que a gente tem observado que Satanás ele tem levado muitas famílias ao pó. Por quê? Porque as famílias, elas não estão mais servindo a Deus como deveria servir, tendo tempo. Eu observo que as famílias querem mais e mais e mais, querem luxos e luxos. Quanto mais tem, mais quer. Priorizam as coisas desse mundo do que as coisas do céu. Então, a meditação de hoje é para que possamos examinar o nosso coração. Onde é que a gente tem errado? Às vezes passamos por tribulações e às vezes a gente pergunta, onde é que está Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que disso? Examine o seu coração e pergunte a Deus, será que Deus tem sido prioridade na sua vida ou não? Será que você tem deixado Deus para o último lugar? Talvez você tenha acordado de manhã, a primeira coisa que você consegue ver é o seu celular e ver as mensagens, ver coisas, notícias, ou a primeira coisa que você faz é se ajoelhar e estar na presença de Deus?
louvar a Deus acima de todas as coisas, glorificá-lo acima de todas as coisas. Deus, Ele é maravilhoso e Ele se alegra com o filho fiel. Não estou dizendo aqui que a gente não possa pecar, que a gente é pecador, a gente peca todos os momentos. Mas Deus quer que a gente seja um filho fiel, um coração fiel. Em que tudo que a gente possa fazer seja para glorificar a Deus. Eu não estou dizendo que é pecado você ter uma casa linda, um carro lindo. Pecado quando você prioriza essas coisas do que a Deus. Aí é pecado. Se torna idolatria. Quando você prioriza o seu trabalho. Muitas das vezes eu tenho visto cristãos gastando o seu tempo, as suas energias para ganhar dinheiro, colocando isso em primeiro lugar, em seu coração, em vez de colocar em primeiro lugar Deus. E isso se torna idolatria quando a gente colocar o nosso trabalho, o nosso dinheiro em primeiro lugar do que é Jesus. Deus, Ele é o nosso mantenedor. Deus é o nosso sustento. Se você for fiel a Ele, Ele é fiel com você. Então siga o que a palavra diz. Examine as Escrituras. Guarde os mandamentos de Jesus. A palavra de Deus é bem clara. Que quando a gente coloca em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas são acrescentadas. E a gente tem visto pessoas cada vez se decaindo, pessoas frustradas com o evangelho, pessoas que só vão à igreja por interesse, às vezes recebem a Jesus por interesse, não por amor a Ele, por o que Ele fez pela tua vida e pela minha vida. É uma geração de egoísmo que a gente está passando. Uma geração de pessoas idólatras, pessoas mentirosas, pessoas que faz tudo para querer o melhor para si, passar por cima de outros, se for possível. A gente tem visto isso, corrupção está aumentando cada vez mais, criminalidade aumentando cada vez mais no mundo, e as pessoas ainda correndo atrás de uma coisa ilusória. A palavra de Deus aqui diz que tudo isso aqui é passageiro, tudo isso vai passar. O nosso tesouro está no céu. E é para lá que a gente está indo. É para lá que a gente almeja estar. Viver o resto da vida ao lado do nosso Salvador, não é isso? Então por que priorizar as coisas dessa terra? Porque eu fico pensando assim, Deus, Ele é tão lindo, tão maravilhoso. Ele dá tudo aquilo que a gente precisa, Ele dá o nosso alimento, Ele dá o nosso vestir, Ele dá um lar mais simples que seja, mas ali nos cobre do sol, da chuva, né? Deus, Ele tem cuidado de mim e de você. Só que a gente prioriza as coisas ilusórias dessa vida. E aí que está o problema. A gente prioriza as coisas dessa vida, onde a traça e a ferrugem um dia vai comer tudo. E a gente não prioriza a nossa coroa da vida. Jesus, Ele falou que quando Ele foi ao Pai, Ele disse assim, eu vou preparar um lugar para vocês. Para onde eu estiver, vocês estejam também. Mas se preparem, né? Então Ele disse para mim e para você se preparar. Não deixe, meu querido, minha querida, não deixe que Satanás roube o teu lugar no céu. A tua coroa, não deixe. Persista na salvação. A vida do cristão não é fácil. Mas quando a gente segura nas mãos de Deus, é diferente. Ele nos dá uma paz tão incrível que a gente não consegue entender. O mundo pode estar se acabando ali aqui do nosso lado. Mas quando a gente prioriza, quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente consegue ver e a gente consegue entender
Que amor é esse? Que paz é essa que só Ele pode nos dar? Então, meu querido, minha querida irmã, examine o seu coração, fale com Jesus. Pare um pouquinho, não corra tanto, não se desespere, não se preocupa tanto. Faça a vontade de Jesus, porque Ele te susterá. Tenha tempo para o Senhor Jesus. Reúna a sua família todos os dias. Louve ao Senhor, cante hinos ao Senhor. Com o coração grato, com ações de graça. Sempre, sempre, queridos. Porque Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele sabe a tua estrutura. Deus conhece o que você está passando. Não se desespere, porque Ele está aí do seu lado agora. E Ele segura a sua mão nos momentos mais difíceis. Creia, creia. Coloque tudo nas mãos dEle e Ele vai te dar direção. Satanás, ele tem colocado entretenimento na vida do cristão, para que o cristão não possa olhar mais a face de Jesus, para que o cristão não medite mais na palavra de Jesus, porque só a palavra dele traz paz e alegria. Então, meu querido, se acalme, não corra tanto. É como correr atrás do vento. Salomão fala que tudo nesse mundo é vaidade, tudo. Mas isso tudo aqui vai passar. E às vezes a gente trabalha tanto, se cansamos tanto, enfadigamos tanto, envelhecemos tão rápido, perdemos a nossa saúde pelas coisas ilusórias dessa terra. De nada isso vale, de nada. Que possamos correr, que possamos meditar, que possamos correr atrás da nossa salvação, que possamos correr aos pés de Jesus, dia e noite, que possamos orar mais, que possamos jejuar mais, que possamos buscar mais poder de Jesus na nossa vida. Milhões de pessoas adoecem dia a dia, se estressam porque perderam a fé em Cristo. Quanto mais tem, mais quer, nunca está satisfeito com o que tem. E tem tanto, Deus tem dado tanto para nós. Até coisas em abundância Deus tem nos dado. E mesmo assim, a gente não para um dia, uma hora sequer, para meditar na sua palavra. Querido, Deus quer falar com você. Deus quer te usar. Corra a Ele, corra aos pés dEle. Faça dEle a sua prioridade e Ele satisfará o desejo do teu coração. Creia na palavra dEle, queridos. Não deixe de congregar por causa de outras pessoas, não. A palavra de Deus que dentro da igreja, a palavra de Deus diz que há o joio e o trigo. Toda a igreja que você congregar vai ter o joio e o trigo. Mas não pare de congregar. Olhe para Cristo, porque só Ele é o nosso exemplo. Só Ele e não há outro. Que possamos imitar somente a Ele. É isso que Ele deixou hoje, essa palavra para mim e para você. Examinar os nossos corações. Oremos. Santo, santo, santo.
é o teu nome, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque a tua palavra tem tantas promessas maravilhosas. Tu és tão lindo, Senhor, tu és tão grandioso em amor. Por isso, Senhor Deus, eu quero, Pai, e aqui eu entrego cada ouvinte nesse momento. Examine, Senhor Deus, o coração deles e que eles possam examinar os corações, para que assim, Senhor Deus, tudo venha a ser prioridade em nossos corações. É tão lindo saber que Tu cuida de nós, Pai. É tão lindo saber que Tu é tão perfeito, que Tu és amor, que Tu é paz. Sabemos que Tu tem tantas bênçãos para cada um de nós, mas a gente não deixa, Senhor, que Tu nos dê essa bênção, porque a gente prioriza as coisas dessa terra. E a coisa que Tu mais quer é que priorizamos a Ti em primeiro lugar. Por isso, Senhor Deus, esquadrinha os nossos corações. Cuida, Senhor Deus, de cada um de nós, nos dê Tua paz. E abençoa, Senhor Deus, essa pessoa que nos ouve agora, nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Graça e paz. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.